Mas eu acho que eu queria trazer hoje um pouco sobre o ciclo natural também, que é o ciclo da natureza, o ciclo da primavera, verão, outono e inverno, né? Então é muito importante a gente refletir a quantidade de ciclos que existem no universo constantemente. Então eu costumo dizer que são vários ciclos rodando junto como uma engrenagem, né? Esses ciclos eles são similares. Esses ciclos eles passam sempre por 4 fases. E essas 4 fases trazem para a gente as polaridades extremas e as transitórias. Então, todo movimento que a gente faz constantemente dentro de todos e quaisquer ciclos que existam na nossa vida e na nossa realidade, esses ciclos estão dentro dessas 4 fases. E entre essas 4 fases, todas elas são transitórias e todas elas podem coexistir em ciclos diferentes. O que isso significa? Significa que a gente está num ciclo de ano se fechando, ao mesmo tempo que a gente está num ciclo de verão se iniciando, ao mesmo tempo que a gente pode estar finalizando um trabalho e esse ciclo pode estar finalizando, ou começando um novo trabalho e esse ciclo começando. Então, cada vertente, cada parte da nossa vida pode estar dentro de um ciclo, dentro de um espaço, dentro de um processo de transição diferente. Cada emoção, cada relacionamento, cada trabalho, cada conversa, tudo tem o seu ciclo. A gente às vezes fala começo, meio e fim, mas eu prefiro trabalhar com esses 4 ciclos, né? Quais são esses 4 ciclos? Se a gente olhar para a natureza, a gente consegue enxergar sempre outono, inverno, primavera, verão, lua cheia, lua nova, lua minguante, lua crescente, os ciclos ovulatórios femininos. Quando a gente entende a nossa realidade a partir de ciclos, a gente entende que o verão, ele é um quarto da nossa vida e da nossa realidade. Então a gente vai entendendo que nós, seres humanos, como partes da natureza, a gente tem uma ciclicidade natural. Tudo na nossa vida acontece de maneira cíclica. E essa ciclicidade, ela vai ocorrendo para que a gente possa passar por todas essas experiências, ter uma compreensão do todo e conseguir, a partir desse aprendizado, num próximo ciclo, fazer diferente. Então, todo aprendizado passa por esse ciclo e esse ciclo traz para a gente compreensão de todas as visões que a gente pode ter de uma mesma situação. Então, por exemplo, se a gente vai ter uma criança, existe a fase, obviamente, de você fecundar, desse óvulo fecundado, o bebê nascer, do bebê crescer e até o bebê virar um ser adulto. Então, toda essa transição de adulto, de bebê, criança, jovem, adulto, de novo a gente está falando de 4 fases. As fases do dia, né, que a gente comentou já também, madrugada, manhã, tarde e noite. A gente vai passando por esses ciclos em diversos momentos do dia, do ano, dos anos, né? Então, os ciclos de uma empresa, enfim, todos esses ciclos trazem para a gente uma compreensão de como funcionam e características em comum dentro desses ciclos. Então, eu gosto de utilizar principalmente a Lua como referência, porque ela fica muito metafórica, muito imagética. O que é a transição? A gente está saindo do dia, indo para a noite, a gente tem o pôr do sol, essa transição. Quando a gente acorda de manhã, o sol está nascendo, a gente tem uma transição. A mesma coisa com a Lua, a gente está numa Lua cheia, ela vai começar a minguar, vai ficar invisível e depois ela vai voltar a crescer. Por que é importante ter essa compreensão? Porque esses ciclos, eles ocorrem no ciclo menstrual, eles ocorrem no ciclo do feminino, na lua, enfim. E cada fase dessas traz pra gente uma compreensão de onde nós estamos. E estar onde nós estamos, aceitando o fluxo de pertencer a todas essas fases em cada uma das situações da vida, fazem com que a gente aceite essas transições de maneira mais fácil. A gente deixe ir ou deixe soltar a mão ou entregue para o próximo passo de maneira mais tranquila, entendendo que o fluxo natural da vida requer o passo contínuo, a mudança contínua, a transformação contínua. Então, se a gente observa o nosso próprio corpo, a gente entende que o nosso corpo, ele está o tempo inteiro refazendo as células, o sangue está percorrendo o corpo inteiro,
o coração está batendo e a gente está respirando. Ou seja, o nosso corpo físico é uma representação perfeita da movimentação e transformação que ocorre a cada milésimo de segundo dentro de nós. Então, nós estamos em constante mudança e constante transformação. Tudo aquilo que a gente traz mentalmente para limitar a nossa transformação, o que isso afeta? O bloqueio, a limitação. Então, o bloqueio criativo, o bloqueio que nos impede de fluir, de ter leveza, de ter paz e amorosidade no processo, é um processo de bloqueio do ciclo natural da vida, do processo natural da vida. Então, quando a gente entende esses ciclos, a gente entende que quando a gente aceita os processos de mudança, essa fluidez ocorre de maneira mais natural. Então, imagina a Lua dizendo, não quero crescer, não quero crescer, não quero crescer. Não tem o que fazer, ela vai crescer, ela precisa crescer, ela não tem como fazer isso, é ilusório. E o nosso maior problema humano são as ilusões que a gente cria de achar que a gente controla alguma coisa. E nesse processo de querer controlar, a gente gera mais sofrimento. Então é o que acontece quando, por exemplo, a gente está ali sofrendo porque está com raiva. E a gente sente raiva de estar com raiva. E a gente sente tristeza de estar com tristeza. Então a gente aumenta o que já tem um desafio em si próprio para tentar impedir que aquilo que já está acontecendo de fato exista. Então, na verdade, nós humanos muitas vezes ampliamos a questão e o problema numa falsa ilusão de reter o problema. Mas o que acontece? Além da gente ampliar essa questão, ampliar esse problema, o que acontece é que a gente vai tentar reprimir isso vai acontecer de qualquer maneira, e a gente vai ficar ainda mais frustrados por não termos conseguido. Então, a gente posterga um sofrimento e amplia um sofrimento com essa ilusão de que a gente tem como controlar. Então, quando a gente entende os ciclos da natureza, a gente entende que as coisas estão em constante transformação e mudança, e a gente entende que tudo aquilo que a vida traz como mudança é importante e necessário para que a gente siga nesse processo de evolução. E a gente fala sempre sobre a dualidade e o processo de escolha entre a escolha da evolução, do desbloqueio, da liberação, e a escolha de seguir reprimindo, de seguir bloqueando, de seguir se autolimitando. Então, quando a gente entende os ciclos da natureza, a gente entende que para fluir, para estar em paz, a gente precisa aceitar em qual fase do ciclo nós estamos. E para isso a gente precisa entender as fases dos ciclos. Então a gente está indo agora para o ciclo do verão. Daqui a 5 dias, dia 21, que é um sábado, a gente vai estar entrando na energia do verão. O que é a energia do verão? A energia do sol. A Ju está no inverno, né? Então, Ju, você pode considerar o contrário se você já estiver aí há bastante tempo. Por quê? Porque se ela estivesse, por exemplo, morando no Brasil até agora e mudou mês que vem para a Europa, por mais que ela esteja no inverno, o ciclo interno dela continuaria sendo o verão, tá? Mas se a pessoa mora já há muito tempo no exterior, ela tá com um ciclo ao contrário. Ela tá lá desde 2005, então ela tá no inverno, a gente tá entrando no verão, o que é o oposto. O que é o verão? O verão, ele é um momento de sol, um momento de calor, um momento de exposição, a gente tá sem roupa, né? A gente tá de biquíni, menos roupa, suando, a gente tá... Os frutos, muitas frutas nascem nessa época do ano, as flores vieram, né, na primavera, depois das flores vêm os frutos. É um momento de colheita, é um momento de expressão, de sair do inverno, né? A gente estava lá no inverno, no frio, no casulo, nas sombras, veio a primavera, foi a sementinha, foi se quebrando, ela foi saindo pela terra. Quando ela sai na primavera, ela começa a florescer. Depois da flor vem o verão, o momento de colher os frutos. Depois do verão, o que acontece? Essas folhas caem, elas secam, elas entregam para a terra todos aqueles nutrientes e tudo aquilo que não serviu mais, porque já foi utilizado, desce para a terra, nutre essa terra, para que novas sementes possam ser fecundadas e esse ciclo siga se expandindo. E cada flor, cada árvore, cada elemento da natureza que cresce a partir dessa terra tem um propósito, tem uma necessidade, tem uma importância, tem um ciclo diferente. Então, cada fruta, cada árvore, cada semente vai dar um fruto específico, uma flor específica.
E cada elemento que estiver nascendo ali vai ter uma necessidade diferente. A melancia uma, a maçã outra, a banana outra, a castanha outra, né? Então a gente vai entendendo que nós, seres humanos, somos também como a natureza. Temos os nossos ciclos e dentro desses ciclos a gente precisa entender em qual ciclo nós estamos e como aproveitar ao máximo desse ciclo. Por quê? Porque quando esse ciclo ocorre, ele traz para a gente a informação daquilo que a gente precisa vivenciar. Então, se a gente está entrando no nosso verão, é o momento da gente de colher esses frutos. Então, a gente precisa ter essa clareza, principalmente agora, no final do ano. Por quê? Porque no final do ano a gente está muito preocupado com o Natal e as coisas, e fazer as coisas, e finalizar um ciclo. Só que a gente precisa ter clareza que estamos no verão. Por quê? Porque se a gente está só focado no ciclo anual, a gente perde a oportunidade de utilizar com totalidade o ciclo do verão. Então, a gente precisa olhar para esse verão com a abertura de que agora é o momento de colher os frutos e receber esses frutos. Ou seja, estar aberto para aquilo que está vindo, viver as experiências que estão vindo. Por quê? Porque se a gente começa a entrar no mental de que é final de ano, de que tudo está finalizando, de que tudo está acabando, ou seja, como se quando acaba o ano começa um novo, que de fato acontece, né? Mas eu estou dizendo assim, se a gente não estiver conectada com a nossa naturalidade, a gente pode se desconectar disso. Por quê? Porque o mental ele é muito forte. Se a gente pensa, sente e faz, se a gente está só no mental, acreditando, vivenciando somente a finalização do ano de 2024 e início do ano de 2025, a gente não se conecta com essa naturalidade. E o que é se desconectar da naturalidade? É se desconectar desse ciclo natural humano. Então a gente fica validando somente a finalização de 2024, esquecendo que essa transição entre 2024 e 2025 é o momento de colher frutos. Então nesse momento de colher frutos, umas férias, festas, momentos de alegria, isso também são frutos, né? Isso também são momentos prósperos de colher aquilo que a gente plantou o ano inteiro, certo? Então a gente pode trazer esse olhar de colheita de frutos, mas entendendo que a colheita ela vem até março. Até dia 21 de março é um momento de verão de colheita. Então, quando a gente fala de calendário astrológico, por exemplo, quando a gente fala de calendário maia, quando a gente fala de outros calendários sem serem os calendários que a gente utiliza, a gente fala de um ano através do conceito natural que se finaliza em março, de acordo com enfim, de acordo com muitas culturas, mas principalmente de acordo com a natureza, que é o ciclo do verão. Então a gente não precisa entrar nesse desespero de, meu Deus, não colhi nada em 20 de dezembro. Porque a gente está simplesmente começando o nosso ciclo de verão. Então comecem a observar nos últimos anos de vocês, na primavera, final da primavera, se cobrando para que a colheita tenha sido feita. Por que eu não consegui bater todas as metas e tudo que eu me prometi esse ano, e etc, etc, etc. E a gente esquece desse ciclo natural. Então, eu queria trazer esse lembrete de vocês observarem as últimas colheitas de vocês até março do ano passado, perceber que a gente está entrando no nosso verão somente dia 21. Então, agora na primavera é um momento como se a gente estivesse começando a perceber aquilo que vai começar a florear, né? Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é, dentro desse ciclo do verão, né, que depois a gente tem a primavera, o outono, que é o momento das folhas caindo, e o inverno, que é o oposto do verão, é o momento da sombra, é o momento da escuridão, o momento de olhar para as questões efetivamente. Então, a gente tem menos distração no externo, mais frio, mais introspecção, é um momento yin, né, um momento mais feminino, oposto do verão, que é um momento de expressão, um momento yang. Dentro desse momento yin, a gente vai ter o contrário, o momento de plantar sementes, novos projetos, decidir aquilo que a gente vai fazer a partir do quê? Daquilo que no verão passado eu entendi que não me serve mais, que não funciona mais. Então eu deixei cair, semear novos projetos de acordo com aqueles aprendizados. Tá? Então, quando a gente entende isso, a gente entende que sim, estamos entrando no verão e para muitas das questões que a gente está vivendo, estaremos colhendo os frutos agora no verão. Agora,
tem outros ciclos que podem estar em outras fases. E por que a gente fala isso? Porque é importante a gente entender em qual fase a gente está em cada situação da nossa vida. Por quê? Porque às vezes a gente está aqui vivendo um verão no exterior, mas a gente acabou de terminar um relacionamento, por exemplo. E a gente está vivendo o luto, a dureza, a tristeza desse final. E a gente vai estar dentro da área amorosa da nossa vida, vivenciando o inverno. Mas dentro do profissional, acabamos de receber uma promoção, um aumento de salário. Estamos vivendo o verão, ainda que ainda estejamos na primavera. Então, é somente uma metáfora para que a gente possa compreender os ciclos. A lua cheia, expansão, grande, colheitas, frutas, pode ser frutas também, frutos. E aí a gente está na lua nova, escuridão, sombras, olhar para a nossa escuridão, olhar para as nossas dores, para as nossas questões, né? Quais são as fases transitórias? Dentro dessa escuridão, para onde que eu vou? Vou crescer. Depois do ultra escuro, tudo que eu refleti, tudo que eu aprendi nesse escuro, nessas sombras, erros que eu não quero mais cometer, questões que eu quero mudar, coisas que eu preciso me comprometer com a mudança, o que acontece depois que eu vivencio essa questão? Eu gero força interna. Por quê? Vi tudo que eu não quero. A princípio, o começo do inverno é difícil. A gente tá ali, nossa, não quero, que difícil, que coisa ruim e tal. Depois que eu vi, aceitei, acolhi, me comprometi com a mudança, o que vem? Aquela força de fazer diferente. A força da primavera, crescente. O que eu faço na primavera? Faço, executo, começo a fazer. Depois que eu começo a fazer, o que acontece? Os resultados começam a vir na fase da lua cheia. Fiz, resolvi, conseguimos aquele emprego dos sonhos. Depois que eu consegui, o que acontece? Aquilo, a energia vai minguando, né? Então a gente precisa entender esse ciclo. Por quê? Porque a gente entende que a gente não controla isso. A gente entende que tudo vai passar por esses ciclos o tempo inteiro. E quando a gente passa por esses ciclos, a gente vai se permitindo, como um mergulho interno, para utilizar ela no máximo potencial dela. Ou seja, o que é? Mergulhar e se entregar para essa sombra. Ou seja, esgotar a compreensão. Porque o que é a cura? O que é a libertação? O que é a liberação e o desbloqueio? A compreensão. Eu só paro de ter uma ação que dificulta a minha vida quando eu entendo que ela dificulta a minha vida. Porque eu só consigo me transformar as questões que me desafiam a partir do momento que eu entendo o porquê aquilo me é prejudicial. E isso é consciência. Porque enquanto eu não tenho clareza do todo, de todo esse ciclo do que eu penso, que eu sinto, que eu faço, o resultado que eu mesma gero, enquanto eu não tenho essa consciência desse ciclo como um todo, o que acontece? Eu continuo na inconsciência, eu continuo fazendo. Quando eu tenho consciência, significa que eu tenho clareza. Olha, eu estou pensando isso, estou sentindo isso, estou fazendo isso e o resultado está sendo isso. Esse resultado está me gerando angústia, medo, coisas que eu não quero mais viver. Isso é o inverno, ter essa consciência. A partir dessa consciência, eu consigo fazer o quê? Transformar. A partir da clareza, a partir da compreensão. Isso é curar as nossas questões. Isso é liberar. Isso é transformar aquilo que está gerando sofrimento para a gente. É nos entender como humanos, nos entender como seres falhos, que tem inúmeras questões para transformar o tempo inteiro. Cada situação que a vida traz para a gente, ela está dizendo, olá, gostaria de ser transformado, acolhido, amado, percebido, para que eu possa estar mais alinhado, para que a gente possa fluir com mais amorosidade, para ser o quê? O nosso potencial máximo. Por que a gente precisa ser o nosso potencial máximo? Para que a gente possa servir a nossa realidade e servir as pessoas ao nosso redor. Ser a nossa melhor versão. Então, na verdade, a fruta, a árvore, ela praticamente sempre vai se expandir, crescer. A árvore, ela vai minguar, a folha vai cair, ela vai ficar seca, mas depois daquele processo que ela deixar as folhas caírem, no verão seguinte ela vai dar mais fruta. Ela vai dar mais flor, ela vai estar mais forte e maior, né? Então a gente vai entendendo esse ciclo como uma entrega, sem resistência. E nessa não resistência é o processo de fluidez, o processo de aceitação.
Então, para a gente poder fluir, para a gente poder transformar, para a gente poder evoluir, a gente precisa estar num processo de entrega, num processo de aceitação, num processo de fluidez. E essa entrega, aceitação e fluidez, ela requer o consentimento de estar em lugares desconfortáveis, de uma tranquilidade em transitar no desconforto, no sustentar o desconforto, na compreensão de que é uma fase, na compreensão de que esse desconforto nos traz informação. E qual que é essa informação? Desse ciclo que precisa ser curado, que precisa ser transformado, dessas ações que eu venho fazendo na minha própria vida e na minha própria realidade, que vem me trazendo resultados que me geram desconforto. Então, entende que a gente vai viver um desconforto para liberar um desconforto. Só que no momento que a gente vive esse desconforto efetivamente, a gente libera efetivamente esse desconforto. Se a gente finge que não está vendo esse desconforto, a gente amplia esse desconforto. Ou a gente olha para esse desconforto e gera mais desconforto por sentir o desconforto, ou a gente ignora esse desconforto até ele se crescer a tal ponto de que a vida nos para que possamos olhar para esse desconforto. O famoso momento quando a vida nos para e a gente não tem mais o que fazer.